muitas palmas para Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Muito feliz. Pode ser, irmãos, que mais uma vez temos a oportunidade de ouvirmos a palavra do Senhor. Hoje nós vamos fazer algumas leituras. Antes de ir direto para o texto, eu gostaria de lembrar que nós estamos no propósito do Data Show. Você que puder ajudar a gente, nós ainda não conseguimos o valor do Data. Não é barato. Agora eu esqueci o valor, eu sei que era 2.000 e alguma coisa. E o valor que a gente conseguiu é muito pouco. E a gente não vai conseguir. Já tem, irmão. Pode ficar tranquilo, já tem. E o valor que a gente conseguiu não deu. Você que puder e quiser ajudar a gente, depois você fala comigo, o missionário dele, tá bom? Abra a tua Bíblia comigo na carta que Paulo escreve aos Romanos. Romanos capítulo de número 9. Eu gostaria, se possível, não sair do seu lugar agora. Depois você bebe água, depois você vai ao banheiro. A menos que você tenha realmente uma necessidade extrema, aí não tem problema nenhum. Capítulo 9 de Romanos. Nós vamos ler alguns textos aqui. Capítulo 9, no versículo de número 1, diz assim: em Cristo eu digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo de número 10. Mais para frente agora. Capítulo 10, o versículo é o de número 29. Capítulo 10, 29, diz assim: digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. 2 de Coríntios, capítulo de número 1. Mais para frente agora, a próxima carta, capítulo 1, versículo de número 12. Capítulo 1, versículo 12. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência. Agora vamos para Timóteo, primeira carta que Paulo escreve ao seu filho Timóteo, capítulo de número 1 também, mais para frente, depois dos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Isso é bom para a gente aprender um pouquinho como lidar com as Escrituras. 1 de Timóteo, capítulo 1, e o versículo é o de número 5, diz assim: ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência. Versículo 19: conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufragar na fé. Agora vamos para a 2 de Timóteo, mais para frente, capítulo de 1, capítulo de número 1, e o versículo de número 3. Dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações dia e noite.
Vamos agora para 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. Diz assim no versículo de número 16: tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Versículo de número 21: que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Pode fechar a tua Bíblia, por favor. Glória a Deus. Alguém já dizia que na Bíblia Sagrada não tem tudo o que eu quero escrito, mas tem tudo aquilo que eu preciso. Na Bíblia não há tudo aquilo que eu gostaria que tivesse, mas há tudo aquilo que precisa, ou que é preciso que eu saiba. Há quem diga também que tudo que está na Bíblia Sagrada é verdade, mas nem tudo que é verdade está escrito na Bíblia. Eu tenho consciência no meu coração de que eu não sou um homem, um grande homem. Tenho consciência também de que eu não sou um grande pensador. Também tenho consciência de que eu não sou um grande personagem, verdade, mas eu tenho consciência de quem eu sou. Sei quem sou. Se não me falha a memória, é Sócrates que dizia que você, antes de querer conhecer o outro, o seu inimigo, você deve ter a consciência de quem você é primeiro. Ele dizia: conheça-te primeiro a ti mesmo, para depois querer conhecer o seu inimigo, ou o seu vizinho, ou alguém que está ao teu redor. Eu quero dar um título para essa mensagem hoje: eu e a minha consciência, pautada pelo amor de Cristo. Eu e a minha consciência, pautada pelo amor de Jesus Cristo. Escute o que eu vou te dizer hoje aqui. Quanto mais eu ouço essa geração que está aí, principalmente nesses fins de ano, quanto mais eu ouço e vejo essa geração barulhenta, essa geração sem freio, sem cabresto, descontrolada, sem limites nenhum na vida, quanto mais eu observo, mais eu fico curioso. Hoje já foi confessado os pecados aqui, né? A senhora mãe me disse que ela é pecadora nata, peca, colocou o óculos para observar, peca, e peca, eu sou pecador, você é pecador. Aí veio a irmã Elaine, diaconisa Elaine, disse também: eu também peco. Aí eu falei: pronto, daqui a pouco vem mais um, falou: também peco. Aí eu me lembrei daquela música. Eu acho que tem tudo a ver com Deus. Já viu aquela música que diz assim: você não vale nada, mas eu gosto de você, você peca. Eu acho que tem alguma coisa a ver com ele, porque a gente, nós somos assim. A gente falha, a gente escorrega, a gente faz tanta besteira na vida. E a minha pergunta hoje aqui é a seguinte: quando é que a gente vai parar? Esse final de ano aí, mais um final de ano bonito,
para a gente se aperceber, se enxergar. Aliás, a pergunta não é quando é que a gente vai parar só, aonde é que nós vamos parar? Eu acho que cabe duas perguntas: quando é que nós vamos parar e aonde é que nós vamos chegar com tudo isso aí? Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Irmãos, quanta ingratidão e tamanha insatisfação. Eu sei que tem gente que honestamente está sofrendo, honestamente está vivendo momentos de dificuldades na vida, mas quanta insatisfação. Isso está estampado na TV, na internet, no centro da cidade. Quanta insatisfação. E a minha preocupação como igreja, a minha preocupação é que, como é que nós como igreja, preste bem atenção, como igreja, conscientes ou não, preste atenção nisso, nós como igreja, conscientes ou não, estamos sim sendo contaminados. Preste atenção e eu vou mostrar para você. Nós estamos sendo influenciados por exatamente tudo aquilo que o sistema tem nos oferecido. Pelo menos em tese eu posso afirmar isso. Nós como igreja, nós estamos sendo influenciados, eu diria crescentemente, por aquilo que o sistema está empurrando goela abaixo. Quero fazer uma pergunta hoje aqui, e você responde para você mesmo, responde para o teu coração, para a tua consciência. Você tem consciência de quem você é? Essa pergunta é importantíssima você responder para você. Quem você é? Porque para você saber quem você é e ter consciência de quem você é preciso você saber quem você é na sua consciência. Para você saber quem você é, se faz necessário você saber na sua consciência quem você é, e assumir isso para você mesmo, de dentro do teu coração, quem você é na sua essência, do teu coração, do teu interior. Eu me lembro que o profeta Oséias, no capítulo de número 1, no versículo de número 10, ele disse assim: olha, vocês são filhos de Deus. E ele dizia mais: vocês são filhos do Deus vivo, do Deus eterno. O que significa eterno? Não tem princípio, não tem meio, não tem fim. O infinito tem começo, mas não tem fim. O eterno não tem começo, não tem meio e não tem fim. Vocês são filhos do eterno. Por isso que há uma discussão se a pergunta Deus existe é válida ou não. Porque aquele que é eterno não existe porque ele é. Alguma coisa que existe é porque um dia foi criada. Então ele não existe tecnicamente falando. Ele é, porque ele é eterno, ele é todo poderoso, ele existe por si mesmo. Pastor, não estou entendendo. Em Mateus capítulo de número 7, a Bíblia Sagrada diz assim: qual dentre vós é o papai que quando um filho pede para ele um pedaço de pão, ele dá uma pedra? Aí Jesus diz assim: ora, se vocês que são homens maus de coração, de natureza, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. A Bíblia Sagrada diz em Salmos de número 2, e no verso de número 7, a Bíblia Sagrada diz assim: e disse o Senhor, tu és o meu filho, eu te gerei. A pergunta é: você sabe e tem consciência quem você é?
Quero fazer algumas considerações hoje aqui, bem prático, para você não se cansar de mim. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, simples e prático, para você entender, compreender e fazer uso dessa palavra pelo amor de Deus. Primeira coisa que eu quero dizer é isso aqui: a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de conversão, de juízo e de quem Deus é em mim. A mensagem do Evangelho é a mensagem de conversão, é a mensagem de juízo divino, de arrependimento e de juízo divino, e de quem Deus é para mim, e de quem Deus é em mim. Escute o que eu vou te dizer. O conhecimento frio, ouça o que eu vou dizer, igreja, o conhecimento raso a respeito das coisas de Deus pode conspirar contra a tua alma. O conhecimento raso, frio, a respeito do eterno, pode conspirar contra você. Por que é que a Bíblia diz que a gente deve se aprofundar em Deus? Porque o raso conspira contra mim. Quantas pessoas a gente ouve falar que foi para a igreja e não aconteceu nada? Quantas pessoas que ficaram 2, 3, 4, 5, 6 anos e não aconteceu nada? Pelo contrário, foi indo de mal a pior. Parece a história da mulher do fluxo de sangue. Porque tem uma vida rasa em relação a Deus, não conhece nem a si mesmo, não sabe nada a respeito de Deus. Há quem diga que o fogo que te aquece pode te queimar, e a água que te sustenta pode te afogar. Quando você conhece, ouve falar do Evangelho e não se aprofunda no Evangelho, esse pouco conhecimento que você tem pode conspirar contra a tua alma, pode conspirar contra você. Você quer ver como nós estamos, sim, hoje, sendo influenciados pelo sistema? Eu estou falando da igreja. Hoje em dia, você não vê mais pessoas tristes. Você concorda comigo? Não tem mais pessoas tristes. Você vê pessoas deprimidas. Não existe mais tristeza, existe depressão. Você pensa que a pessoa está triste, não, ela está deprimida. Hoje em dia não existem pessoas mais com medo, assustada. Existem pessoas com síndrome do pânico. Tudo assusta. Não dorme direito, não come direito, não sorri direito, não vive direito, não tem paz consigo mesmo. Porque as etapas estão sendo saltadas. É uma dificuldade horrível para viver. É uma dificuldade horrível para sorrir, para se alegrar. É uma dificuldade horrível de enxergar. É uma dificuldade assustadora de poder viver. Não consegue viver. Tem que ter motivos para viver, porque o motivo que tem não basta. Precisa de motivo todo dia, toda hora, o tempo inteiro. Precisa de sair todo final de semana para passear no bosque. Precisa de ir nas compras todo final de mês e comprar mais uma sandália, mais um chapéu e mais um. E tem que ir lá e compra, e vão para compra, e tem que sair, ir para pizzaria, ir para lanchonete, tem que sair porque não tem mais prazer no filho dentro de casa. Tem que gastar o dinheiro com aquilo que não é pão para poder. Eu não aguento ficar dentro de casa, porque perdeu o seu prazer no marido, na esposa, no filho, na mãe, no pai. Tem que sair com os amigos por aí para ver se desenterra, desafoga um pouquinho as tristezas. Não são tristezas, são depressões que vão destruindo, afogando, destruindo a cada dia mais. São os prisioneiros de si mesmos, prisioneiros do sistema. Somos nós que combatemos todo dia, ouvimos a palavra de Deus todo dia, e nós estamos alimentando todo dia esse monstro
dentro da gente, todo dia alimentando na frente da internet, da TV, e as propagandas, e os outdoor, e tanta coisa a gente vai alimentando, a gente acaba querendo, e aquele monstro de neve ele vai crescendo. Quanto mais vai vindo a neve, ele mais vai crescendo, e aquela bola vai crescendo, vai crescendo, e a gente vai alimentando esse monstro todo dia. Por que é que nós somos assim? Escute, por quê? Por que é que nós somos assim? Sabe por quê, irmão? Porque nós só somos gratos quando tudo vai bem. A gente só consegue agradecer de verdade quando está tudo bem. Eu sei que existem corações verdadeiros, honestos, eu sei disso, mas na grande maioria de nós seres humanos, só quando tudo vai bem, quando está tudo correndo bem, somos como bonecos de porcelana, ocos por dentro, ocos de amor, ocos de prazer, ocos da vida, ocos de carinho, ocos de respeito, ocos de Deus. O Evangelho veio para dizer para mim que se eu não me converter a Ele, se eu não me entregar a Ele, não me aprofundar nele e continuar vivendo nessa vida, nunca haverá um relacionamento profundo e essencial de mim para com Deus e Deus para comigo. Por que é que nós somos assim? Porque nós somos secos e nós precisamos se alimentar o tempo todo. Olhe para você, faça uma retrospectiva 2014. Olhe para você, vê se enxerga nessa noite, dá uma olhadinha, feche seus olhos, pense nisso. Você tem roupa, mas não está bom. Você tem carro, mas não gosta do carro que tem. Você tem mãos, mas não está feliz com as mãos que você tem. Você tem convênio, mas reclama do convênio que tem. Você tem marido e vive brigando com ele. Você tem uma esposa bonita, maravilhosa, e vive encrencando com ela, não dá valor para ela. Você tem filhos, mas não dá atenção para eles. Você tem casa, mas não agradece. Dá uma olhadinha, vê se não é verdade. E aí vai entrar 2014, você vai de novo com teu marido e dando um burro na cara dele, ele dando bofetada na tua cara. 2015, tudo de novo, e você nunca está bom, e ele nunca está bom. E o Espírito Santo está hoje aqui dizendo para mim e para você que Evangelho é Evangelho da conversão. E essa conversão transforma de dentro para fora o meu conceito a respeito de quem Deus é em relação a mim e de quem eu sou em relação a Deus. É uma nova consciência. Somos murmuradores de Deus. Escute isso que eu vou te dizer aqui. Nós somos assim, eu estou falando de você, não estou falando da gente. 2015, ai meu Deus, ai, por que o meu Natal foi assim? Ai meu Deus, por que o Senhor permitiu que eu quebrasse a perna? Ai Senhor, se o Senhor não arrumar isso, eu não vou mais acreditar em Ti, Senhor. Quanta fraqueza, Senhor. Ai Senhor, o bico de papagaio, por que o Senhor permitiu? Ai Senhor, eu não aguento mais. Por que o Senhor permitiu que a minha vovó de 120, 150 anos morresse, meu pai? Não é? A coitada da vovozinha não podia nem morrer em paz, tinha que ficar viva, cheia de dores, artrite, artrose, osteoporose, dor, tem que ficar vivo para satisfazer o desejo do outro. Não pode nem ir embora logo para casa, descansar um pouco. Por que o Senhor permitiu que minha mãe separasse? Por quê? Se o Senhor não resolveu, eu não acredito mais, eu não quero mais. Por que o Senhor permitiu? Irmão, chega a dar nojo essas coisas para Deus. Se Ele nos chamou para viver em novidade de vida, ter uma visão diferente da vida, porque não são as coisas dessa vida que me fazem feliz ou não. O que me faz feliz e sorrir é porque eu sou filho de Deus, amado, querido pelo Senhor. Foi Ele que me conquistou naquela cruz maldita. Diz a Bíblia que não saiu uma palavra só da boca dele. E eu estou aqui, ai Senhor, por que eu estou gripado, Senhor? Por que, Senhor? Ai, a minha coluna, meu baço, hemorroida, dor na
coisas, que Ele conhece de toda coisa, tudo está no controle das mãos dEle. Por que tanta reclamação? E pastor, como é que a gente resolve isso? Só tem um jeito, irmão, da gente resolver essas coisas. Só tem um jeito da gente acabar com essa resmunguice. 2015 sem resmunguice. Só tem um jeito: é a gente permitir ser tratado na nossa consciência e assumirmos isso, de que a mensagem do reino de Deus é a mensagem da conversão, do juízo de Deus e de quem Deus é em mim. Quanto mais eu reclamo, quanto mais eu murmuro, quanto mais eu resmungo, eu estou atraindo juízos de Deus para dentro da minha casa. Quanto mais eu abro caminhos para resmunguice, mais eu vou vivendo dia após dia. E quanto mais o tempo passa e nada está bom, deixa eu dizer para você, querido, Deus te chamou, e o Deus que te chamou te chama de filho. A Bíblia Sagrada diz que Ele se fez como Pai para nós, e nós somos chamados por Ele de filhos amados. Qual é o pai que pede para o filho? Qual é o filho que pede para o pai o pão e ele dá uma pedra? Se você não faz isso para o teu filhinho, para a tua menina, para o teu menino, quanto mais Deus. E se não aconteceu, se não resolveu, glorifique o nome do Eterno, porque o Eterno sabe de todas as coisas. Ai meu Deus, por que eu estou desempregado? Ai, porque irmão, joga tudo isso na lata do lixo e se converta o teu coração e entrega a tua vida de verdade na mão de Deus, e você vai ver que as coisas vão clarear para você. Outra coisa que eu preciso dizer isso aqui. Segundo lugar, eu preciso dizer isso aqui. Primeira consideração é que eu tenho que entender que a mensagem do Evangelho é um chamado para conversão, entrega total e absoluta. Porque o conhecimento raso, sem entrega total e absoluta, vai conspirar contra mim, e eu vou ficar perguntando: por que isso? Por que não deu? Por que deu? Por que Deus permite? Eu vou ficar fazendo desafios para Deus. Faz desafios, faz prova com Deus, isso é, faça testes com Deus. Outra consideração que eu quero fazer aqui, a partir de todos esses textos que a gente leu, em relação à minha consciência. Se você quiser viver uma vida tranquila, com uma consciência tranquila, pautada no amor de Cristo, deixa eu te dar mais um conselho dessa noite: feche a porta dos fundos. Feche a porta dos fundos. Existe um ditado antigo que diz assim: você precisa prestar atenção nela. Lembra desse ditado? Não. Ninguém lembra, só eu. Presta atenção nele. Já viu isso? Não? O camarada está brigando com a namorada, brigando com o marido, aí a sogra diz assim: presta atenção nela. Dá uma sacudida nela. Eu acho que a gente está precisando de levar o presta atenção de Deus. Uma sacudida de Deus para a gente cair na real. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diz a Bíblia: porventura, tendo ele dito, não o fará, ou tendo ele falado, não o realizará? Se Deus falou, Deus vai fazer. Se Deus disse, Deus vai cumprir. Ano de 2014, irmão, precisamos de compreender que tudo pode ser melhor. As coisas podem caminhar para frente, as portas podem se abrir, mas precisa de haver uma atitude sincera do meu coração. Eu preciso de entender que eu preciso de me entregar a Ele, entregar a minha vida a Ele. Nós, como igreja, nós precisamos de levar para essa atenção de Deus, uma sacudida de Deus, para que possamos alimentar de maneira correta a nossa consciência.
pensando em Jesus na cruz do Calvário, no jardim do Getsemane. Tudo dando errado. Humanamente, na ótica política, na ótica religiosa, estava tudo dando errado. Na ótica humana, estava tudo dando errado. E Deus não estava fazendo nada. Até o Cristo, abre e fecha as parênteses, diz assim: Pai, por que me desamparastes? Interessante isso. Mas estava dando tudo certo na ótica de Deus. Deus estava no controle de todas as coisas, agindo de maneira correta. Se nós não fecharmos depressa as portas do fundo, irmão, nem botox resolve o nosso problema. Não tem dinheiro na aposentadoria, não tem dinheiro que está para sair, não tem documento assinado, não tem nada que resolve a nossa cara. Nós estamos sim precisando de um presta atenção de Deus para ver se a gente acorda. E como é que isso pode acontecer no nosso coração? Como é que a gente pode fechar a porta dos fundos? Sabe como? Deixa eu te dar um conselho aqui. Só uma maneira disso acontecer é você acolher, é você receber a mensagem do Evangelho no teu coração. Não tem outro meio. A gente recebe aqui e sai pela porta do fundo. A gente recebe aqui e sai de uma maneira ou de outra pelas portas do fundo. E como se não bastasse, tem coisas entrando pelas portas do fundo. Enquanto eu não acolher a verdadeira mensagem, enquanto eu não receber a mensagem do nosso Pai, no nosso coração, nós teremos uma porta dos fundos aberta. E aí amanhã, 2015, por que o meu Natal foi assim? Por que o meu patrão brigou comigo? E por que o meu marido? E por quê? Só existe o meio da gente estancar isso. Não há outro meio. Diz Provérbios capítulo de número 2, versículo de número 1. Filho meu, olha como Deus diz: filho meu, preste bem atenção. Se você aceitar a mensagem da palavra de Deus no fundo do teu coração, filho meu, se guardares a mensagem no teu coração e esconderes os meus mandamentos. Por isso que o mesmo salmista dizia: eu escondi, eu não guardei, eu não coloquei, eu escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para que as portas do fundo não sejam abertas. O mesmo proverbista, que é Salomão, ele dizia assim, no capítulo de número 23: filho meu, dá-me o teu coração. Segundo os estudiosos, o coração é o centro das emoções, do intelecto, das emoções, dos sentimentos e das emoções. Quando você dá o teu coração para Deus, você se dá por inteiro. Não é um pedaço de carne, é a tua alma, é a tua vida. Tem a ver com você, com o seu eu, com a sua pessoa, com a sua consciência. Consciência de que Ele é o meu Pai. Dá licença? É o meu Pai. O Salmo de número Joel, capítulo de número 2, ele diz assim: filho meu, se convertei-vos a mim com todo o vosso coração. Só tem um meio da gente fechar as portas do fundo, para a gente acabar com a resmundice e se converter de verdade a Ele, e entender que Ele é o nosso Pai. É receber essa mensagem no nosso coração. Eu me lembro da história do moço que acabaram de comprar um carro do ano. Não sei se era um Camaro, talvez amarelo, não sei. E ele todo empolgado nas estradas do interior. E quanto mais ele acelerava, mais a poeira levantava. Ele se sentia todo orgulhoso.
E ele todo empolgado, ele acelerava aquela poeira, e ele com o braço para fora, e dirigia aquele carro potente, e ele dava 70, 80 nas estradas de terra, e fazia aquela curva derrapando assim, e ele sentindo super. E quando ele olha lá longe, lá vem um carro também, potente, e acelerando, e ele disse: não, não é possível. E ele disse: eu vou fazer qualquer poeira. Ele pisou, acelerou. E quando ele foi se aproximando, ele viu que era um carro da mesma marca que o dele, o mesmo modelo que o dele, só a cor que mudava. Ele disse: eu não aceito. Engatou a marcha e acelerou, vai comer poeira. E quando ele entrou na curva, veio um carro esse carro de lá para cá, os dois na velocidade. Quando ele percebeu, era uma mulher. E a mulher na curva, antes da curva, começou a perder o controle por causa da velocidade. E ele disse: vai comer poeira. E ela diminuiu a velocidade, e ele passou por ela, desviou dela, viu que ela perdeu o controle, desviou. E quando ela estava passando por ele, ela disse assim: porco! Porco! Ele disse: porco é você, e chamou ela de outro nome. Se eu sou porco, então você é uma. E chamou ela de outro nome. E quando ele termina de virar a curva, ele capota o carro. O que a mulher estava querendo dizer é que tinha um porco grandão deitado no meio da estrada, e ele não se apercebeu. Pastor, eu entendi. Deixa eu te dar um conselho hoje aqui nessa noite. Deixa eu te dar um conselho nessa noite. Dependa mais de Deus para a sobrevivência da sua vida. Dependa um pouco mais de Deus para você viver em paz. Muitas das vezes Deus usa meios, métodos, jeitos, caminhos pelos quais nós não conhecemos para alertar a gente. E o nosso coração está naquilo que é matéria, está naquilo que é mundo, está naquilo que é sistema. Muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus. Seja mais dependente de Deus, irmão. Eu estou aqui para te dar um conselho hoje, talvez o último culto de pregação minha desse ano aqui, para dizer para você: seja mais dependente de Deus, querida. Seja mais dependente de Deus, irmão. Tudo que você fizer, diga: Deus, o Senhor aprova, Deus, toma a direção, Deus, vem comigo, Deus. Tudo que você for fazer tem que ser com o coração tranquilo, que se tiver perturbação, Deus não entra no negócio. Aleluia. Fecha as portas do fundo. Em primeiro lugar, a mensagem do Evangelho é a mensagem de conversão, de juízo de Deus e de quem Deus é para mim. Terceiro lugar, a igreja cristã do Evangelho. A igreja, ela não precisa de um novo modelo para sobreviver. O que a igreja precisa é de voltar aos princípios bíblicos que foram um dia esquecidos. Nós não vivemos como a igreja primitiva. É claro que há uma linha muito fina quando a gente fala isso, porque eles são eles e nós somos nós, pastor. É isso que você vai dizer. Cada um no seu quadrado, cada um na sua época, no seu jeito, cada um na sua cultura. Mas nós precisamos de resgatar muitos valores que foram jogados fora. Será que eu sou assim porque Deus quer que eu seja? Será que eu ajo dessa maneira porque Deus quer que eu seja? Ou porque eu decidi ser assim? Será que eu ajo dessa maneira, sou como sou? Alguém dizia: sou o que sou para ser o que preciso ser. Balela. Será que você é assim porque Deus quer, ou você permitiu, ou você está se permitindo ser assim, agindo assim? Você sabia que nós somos criados como recipientes do bem? O Senhor te criou como recipientes do bem. Diz a Bíblia que você é sal da terra, luz do mundo. Diz a Bíblia que nós somos carvalho de justiça, plantados pelo Senhor. A Bíblia te compara com um vaso, recipientes, um vaso na mão do oleiro. Deixa eu te dizer uma coisa: uma consciência contaminada nunca glorificará a Deus como Deus. Uma consciência pervertida, influenciada pelo sistema, nunca terá forças de reconhecer a Deus como Deus. E
e honrá-lo como Ele é. Por que é que nós precisamos de restaurar os nossos princípios? Por causa da boa consciência. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pela 50ª vez. Como está a tua consciência em relação a Deus? Eu me lembro que Paulo disse assim certa feita: olha, a partir de agora, ninguém fale mais nada de mim, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu carrego no meu corpo as marcas da cruz de Cristo. Ninguém tem o direito de... Eu tenho uma consciência tranquila em relação a Deus. Por que uma consciência boa? Porque ela não está contaminada, porque concorda com a bondade, com a retidão, com o amor. Porque a consciência é boa? Porque não há interesses pessoais. Enquanto a gente não tirar os nossos interesses pessoais, nós vamos continuar dizendo: ai meu Deus, por quê? Se tu não fizeres, eu não vou mais nada na tua casa, Senhor. Eu vou te abandonar. Não quero mais saber. Se tu não fizeres, ou se eu converte ele, ou eu não quero mais. Já viu aquela história de criança? Tenho muitos amiguinhos, não preciso de você. Você está achando que é brincadeira, irmão? Está assim de gente agindo infantis. Mente, alguma coisa assim. De maneira infantilizada. Se o Senhor não fizer, enquanto houver os nossos interesses pessoais, se torna religião apenas, ponto, acabou. E cristianismo é a superação da religião. Há quem diga que Cristo fez um grande favor com a religião, acabou com ela. O apóstolo Paulo disse assim: olha, por causa dessa má consciência, muitos naufragaram na fé. Porque a consciência que foi alimentada em relação a Deus, essas propostas, esse jeito de se relacionar com Deus, fez com que muitos naufragaram na fé. Por quê? Porque eles amaram, eles se dedicaram, eles foram cegos pelo sistema, eles foram levados pelo sistema, e de acordo com o sistema eles quiseram se relacionar com Deus. Eu já estou terminando. Em Atos dos Apóstolos, tamanha é a consciência que aqueles homens estão dispostos a não só a deixarem de se vestir, deixarem de se comer, de se alimentar, deixarem de ter suas casas. Eles não só estão dispostos a abrir mão de tudo que têm, como também estão dispostos até mesmo a morrer pela causa de Cristo. Eles estão dispostos a abrir mão de tudo. Irmãos, é lamentável o que a gente está vivendo. É lamentável o que a gente está convivendo e presenciando hoje. E a minha oração hoje aqui é que nós venhamos amá-lo de maneira incondicional. Só tem um meio da gente entender: é tomar essa mensagem, se converter e se entregar a ela de coração e incondicionalmente. Isto é, independente dele fazer alguma coisa, eu quero andar com ele, eu prefiro andar com ele, porque sem ele não tem saída, ele é o único. E ainda que tivesse outra opção, eu não queria, porque não vale a pena, porque só ele é o Senhor. Só ele é o Senhor. Nós precisamos de voltar ao princípio de tudo e restaurar a nossa consciência. Como é importante isso. A minha consciência, aí sim, escute isso que eu vou te dizer, olhe para mim. Encosta por favor a porta, meu irmão, só um minutinho. Aí sim, quando a gente resgata a nossa consciência, quando a gente restaura a nossa consciência, aí sim, ao invés de Satanás perturbar a gente, é a gente que perturba ele.
Isso para você é inaceitável, não tem nem lógica, né? Mas essa é a realidade espiritual. Ao invés de você ser perturbado por ele, é você que perturba ele. Ao invés de ele tirar o teu sono, é você que tira, se é que ele tem isso. É você que arranca a paz dele, muda os projetos, atrapalha tudo. Você vai ser o perturbador de Israel, como Paulo foi chamado. Paulo foi chamado de o perturbador de Israel, não dava sossego para o diabo. Pregava a mensagem, vivia a mensagem, assumia a mensagem dentro do coração. Ele sabia que Deus estava cuidando de tudo que ele possuía. Ele sabia que a alma dele estava na mão de Deus. O trabalho dele, a vida dele, o sapato dele, a coberta dele, o travesseiro dele, a cama dele, a panela dele, a peteca, o pinico, tudo estava na mão de Deus. Deus estava cuidando de tudo. E ao invés do diabo ficar perturbando a vida dele, ele é que perturbava o diabo. Ele estava dentro da cadeia, preso, numa situação horrível. Não é isso aqui não, com cama, colchãozinho, colchonete bonitinho não, com um pedaço de carne desse tamanho não, vivendo uma vida da pá virada e cantando louvores ao Senhor. Cantando louvores ao Senhor. O melhor meio de você honrar a Deus de verdade é no momento da luta e da adversidade, no momento da dificuldade. Isso só é possível quando nós vivemos o Evangelho em nós, com uma perfeita consciência de quem Deus é, quem me chamou, quem é Ele, por que é que Ele me chamou, o que é que Ele quer de mim. E aí diz o Senhor: quando começares a agir assim, eu sararei a sua terra, diz o Senhor, dentro deste lugar. Quando começares a agir assim, com uma perfeita consciência de que Ele é o teu Pai, eu sararei a sua terra, diz o Senhor. Haverá corações aqui diferentes, haverá olhares diferentes, haverá atitudes diferentes, haverá comunidade diferente, haverá comunicação diferente, haverá uma comunhão diferente. Porque diz o meu Deus, eu estou terminando essa mensagem, eu sararei a sua terra. Tem muita gente vivendo uma vida plástica, irmão, desfocado da vida, precisando de remendo, de botox. Deixa eu te dar uma dica, um conselho de Deus: permita-se ser amado pelo Senhor, Ele te ama. Porque eu não me sinto amado bastante. Olha o que a igreja está fazendo. Eu estava pensando sobre isso. Olha o que nós, igreja, principalmente os pastores, estamos fazendo com as pessoas. Oi, amada. Oi, amado. Oi, amada aí. Oi, amada. Oi, querida, meu querido, amada, amada, amada. É tanto amada, amada, que quando não tiver aquele abraço, oi, amada, ela vai embora triste. Pastor, não falou amada para mim hoje. A irmã não me chamou de amada, tem alguma coisa errada. Antigamente não, irmão. É, crente. Amada, e aí, crente? E aí, irmão? Está firme na rocha, firme? Não, tem que ser amado. Ai, amada, Senhor te ama, amada. Amado, minha queridíssima. E aí as pessoas acostumaram com isso. E se não fizer e chamar de amada, e não abraçar e não olhar, ela vai embora, não volta mais. O sangue de Jesus tem poder, você não precisa disso. Nós somos irmãos, nós somos uma família. Você sabe que nós te amamos, você sabe que Jesus te ama. E mesmo que não saia nada daqui, você sabe que Jesus te ama. Você sabe que você é preciosa, você sabe que você é precioso. Se permita ser amada de Deus, amado pelo Senhor. Glória a Deus. E eu termino. Apocalipse capítulo de número 12, versículo de número 11 diz assim: porque eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Escute isso: eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua própria vida, mesmo em face da morte.
Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude a fechar as portas do fundo. Nós precisamos de voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Dos pés da cruz de Cristo. É o nosso lugar. É a igreja. É o lugar da igreja brasileira. É o lugar da igreja americana. A igreja do Brasil, mundo afora. Aos pés da cruz de Cristo. É o nosso lugar. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te ajude. Deus te deu um 2015 fantástico na presença de Deus. Deus te deu um 2015 de uma boa consciência. Que você se converta se você não se converteu até agora. Que você entregue a sua vida a Ele. Não é a uma igreja, não é a uma instituição, não é isso, mas é a um Cristo, a um Senhor que é eterno, que vive para sempre e que te chama de filho. Deus te abençoe. Deus te abençoe e conceda o desejo do teu coração segundo a vontade dEle. Dê uma salva de palmas para Jesus. Vamos ficar em pé, vamos estar agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu.